Glória a Deus. Êxodo capítulo 16, versículo 22. No sexto dia colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Glória ao nome do nosso Deus, que é maravilhoso. Estamos agora na segunda parte do capítulo 16, dividimos assim para tentar meditar o máximo possível. E no capítulo 16, a partir do verso 22, nós vemos aqui de maneira muito clara Deus falando sobre o maná e também sobre a lei do descanso. Duas coisas muito importantes aqui no contexto da caminhada do povo de Israel em direção às promessas de Deus. O maná, nós já vimos, era o pão que Deus, de maneira sobrenatural, ele trazia dos céus. Precisava ser colhido todos os dias, e nós vimos isso ontem, como que Deus usou o maná para ensinar-nos a depender do Senhor, a confiar no Senhor, todos os dias. Deus quer estabelecer conosco um relacionamento diário. Todos os dias nós devemos buscá-lo, ouvi-lo, não apenas cumprir alguns tipos de disciplinas espirituais, isso é importante, mas a gente precisa todos os dias buscar ouvir o Senhor, estar com o Senhor, e o maná é esse símbolo. E Jesus, ele declara: eu sou o verdadeiro pão que veio do céu. Então, nosso relacionamento com Jesus é assim como o povo de Israel, todas as manhãs precisava buscar o maná que Deus derramava sobre eles. E antes de falar então da lei do descanso, quero falar um pouquinho mais sobre o maná, porque a partir do versículo 22, a gente percebe aí no 6º dia, o povo de Israel colhendo o dobro, como Deus tinha ordenado a Moisés. Deus falou para eles: colha o dobro no 6º dia, para que no sábado vocês não precisem colher, vocês não vão encontrar nada. Eu vou dar em dobro hoje, para que amanhã vocês descansem. Deus, então, aqui, ele continua falando do maná, mas ele fala da lei do descanso. O maná, eu queria pelo menos compartilhar 4 características importantes ainda sobre o maná
nesse texto. Primeiro, que o maná era sobrenatural. Há muitas pessoas que tentam comparar o maná com um tipo de alimento que existe naturalmente lá no deserto, até os dias de hoje, alguma coisa a ver com a vegetação, algum alimento natural, mas a Bíblia é muito clara quando diz que o maná era sobrenatural, foi um pão dado por Deus. Segundo, é interessante perceber que o maná era extremamente saboroso. O texto fala que lembrava bolo de mel, sabor muito agradável. Em terceiro lugar, o maná também foi temporário. O texto de Êxodo 16 nos mostra que, no versículo 35, que os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Ou seja, Deus deu maná até os limites da terra prometida. Havia um propósito temporário para esse maná. Eles estavam ali aprendendo a depender de Deus totalmente. Mas quando eles entram na terra prometida, Deus diz: agora vocês vão plantar e colher. Então a nossa vida espiritual, a nossa maturidade espiritual tem muito a ver com isso. Quando nós nos convertemos, Deus derrama uma graça tão especial sobre nós, e a gente vê essa graça de Deus. Às vezes a gente, de uma maneira muito passiva, recebe muitas coisas do Senhor, mas chega uma hora que Deus nos chama a trabalhar com Ele, a estar dependendo dEle, mas também se esforçando para trabalhar com Ele, para que novas realidades venham ser geradas. Então, dentro da terra prometida, eles tinham que plantar e colher. Foi um novo tempo, mas durante 40 anos Deus derramou um milagre sobrenatural, mas era temporário. E em quarto lugar, o maná também se tornou um memorial. O Senhor aqui em Êxodo 16 diz para Moisés para guardar ali 2 litros de maná, no versículo 33 coloca dessa forma, e para que eles guardassem para as futuras gerações. O maná foi guardado ali na arca durante muitos anos, então também serviu de memorial para lembrarmos a graça de Deus derramada, não deixando eles passar necessidade. Amado, a Bíblia não promete que Deus vai suprir todas as nossas cobiças, desejos, vaidades, mas a Bíblia diz que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos, a graça de Deus vai nos suprir. E o maná é esse grande testemunho do Senhor. Mas agora eu quero falar um pouco sobre o sábado, porque no mesmo texto que fala do maná, pela primeira vez o Senhor está de maneira muito clara mostrando a importância de nós descansarmos. Há tantos debates acerca disso, porque na antiga aliança, Deus foi literal dizendo a Israel que Israel deveria guardar o 7º dia como um memorial. E até hoje, o povo de Israel guarda o sábado de maneira bem literal, intensa, disciplinada. E no capítulo 16, então, a lei do descanso do sábado aparece justamente quando Deus fala sobre o maná. Deus diz: no 7º dia não sai para colher. E o que o povo de Israel fez? Saiu para procurar. Irmãos, que facilidade que nós temos de desobedecer a Deus, às vezes em coisas básicas. Deus fala e parece que a gente de alguma forma quer testar se realmente a palavra de Deus vai ser verdadeira. Amado, a palavra de Deus é verdade em todas as suas manifestações. Olha no versículo de número 26. 6 dias vocês recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. Quando nós trabalhamos além do que Deus nos chamou para trabalhar, nós não vamos colher nada. É só desperdício. É desperdício de tempo, da saúde. Quantas pessoas não têm obedecido esse princípio? No versículo de número 25, o Senhor diz: hoje vocês não encontrarão nada no campo. Irmãos, o sábado foi dado como um dia literal para Israel, mas o sábado foi dado como um princípio espiritual para todos os povos. Então, na antiga aliança era um dia literal, na nova aliança é um estilo de vida. O sábado, a palavra sábado significa descanso, pausa. E não é um descanso apenas para que a gente durma
mas é um descanso consagrado ao Senhor, santificado ao Senhor. Então, 5 afirmações eu quero fazer sobre o sábado para que a gente possa aplicar na nossa vida. Primeiro, como um dia literal, ele foi dado a Israel como um sinal. Quem quisesse fazer parte do povo de Israel era obrigado, na antiga aliança, a guardar o sábado como um dia literal. Segundo lugar, eu quero mostrar para os irmãos que o sábado é um dia de descanso e de adoração. Coisas boas poderiam ser feitas no sábado. Então não é um dia de inércia total, mas era um dia de adoração, um dia de servir ao Senhor, de servir ao próximo. Um dia onde você faz uma pausa para a glória de Deus, uma pausa das atividades diárias. É importante para a mente, é importante para a alma, é importante para o corpo. Terceiro lugar, na nova aliança, não há nenhum mandamento para se guardar um dia específico. Lendo o Novo Testamento, os irmãos vão perceber que não há nenhuma ordenança em nenhuma das epístolas para que a gente venha guardar um dia específico. Romanos capítulo 14, Gálatas capítulo 4, Colossenses capítulo 2, nós vamos ver que, pelo contrário, nós não devemos julgar ninguém por causa de sábados, e há pessoas que fazem separação entre dia e dia, e se a pessoa quer fazer isso para Deus, Deus ele recebe como um voto, um propósito, mas não há uma imposição sobre a igreja da nova aliança da guarda do sábado. Também, uma quarta afirmação que julgo ser importante, é que em Atos capítulo 15, quando fala acerca daqueles que abraçam o Evangelho, quais as exigências da lei que eles deveriam manter, não fala nada acerca do sábado. Atos 15, versículo 24, fala lá sobre as carnes de animais que morreram, de carne sufocada, fala de se abster de sangue, da imoralidade, mas não há mandamento sobre o sábado. Mas em último lugar, é importante a gente perceber algo, que na nova aliança, descansar e servir ao Senhor no dia de domingo, serve como o mesmo princípio e propósito do que o sábado foi dado por Deus no período da lei. Então, na nova aliança, nós percebemos a igreja se reunindo no primeiro dia, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Foi no domingo que o Espírito Santo foi derramado, o dia de Pentecostes. O apóstolo Paulo fala para separar as ofertas que ele estava indo visitar a igreja no primeiro dia. Então o primeiro dia foi naturalmente estabelecido pela igreja na nova aliança, o domingo, como dia de se reunir, consagrar o Senhor, fazer uma pausa. É importante nós termos então esse dia consagrado ao Senhor, não agora como uma lei nova, mas a nossa consciência de que nós devemos separar o tempo de Deus, o descanso para Deus, e não só como um dia literal, mesmo o domingo, mas como um estilo de vida. No nosso dia a dia, nós temos que ter as pausas para estar a sós com o Senhor. Nós precisamos ter as pausas de comunhão profunda com Deus, onde nós olhamos para Êxodo 16, e nós temos que ter a convicção de que se nós sairmos para tentar trabalhar e colher, nós não acharemos nada. Que o Senhor, na verdade, Ele é o nosso descanso. Em Hebreus capítulo 4 diz que há um repouso, há um sábado para o povo de Deus, e que somente os que creem, e lá em Hebreus 4 a aplicação é muito clara, aqueles que creem em Jesus, eles vão entrar neste repouso sabático, nesse descanso de Deus. Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º descansou, deixando um princípio para nós, que nós precisamos aprender, amado, a trabalhar para Deus, a trabalhar no dia a dia, mas a parar, a descansar, a confiar. Então o maná de Êxodo 16, ele cai todos os dias, mas no sábado, você deve aprender a descansar, e a confiar no Senhor, a saber que o que Deus te dá, todos os dias é suficiente, para que você pare para adorá-lo, servi-lo, sem se preocupar, nesses momentos de descanso em Deus, sem se preocupar com o que você vai fazer, com o que você vai colher, com o que você tem que resolver. É um momento de descanso. O sábado é um chamado a um relacionamento, onde nós descansamos em Deus, onde nós confiamos em Deus.
É interessante perceber que na antiga aliança, o 7º dia era o dia de descanso, porque na antiga aliança a ênfase está na lei, nas obras que os homens devem fazer para buscar o Senhor. Na nova aliança nós descansamos no primeiro dia, porque tudo que a gente faz para Deus, a gente faz a partir do que Jesus já fez por nós, da graça dele na nossa vida. E nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, ela é iniciada e mantida através do descanso na graça. O Senhor Jesus fez a obra completa. Pela graça que somos salvos, é pela graça que somos transformados. Agora é importante perceber também, para concluir, que mesmo o maná sendo sobrenatural, mesmo Deus manifestando a graça dele o tempo todo com o povo de Israel, chegou um momento, isso está registrado no livro de Números, que o povo enjoou, o povo começou a rejeitar o próprio maná, dizendo: estamos cansados deste pão, desse sabor deste pão. Amado, o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus tem nos dado, nós podemos em alguns momentos, pela dureza de coração, começar a desprezar, começar a rejeitar, começar a considerar comum coisas tão sobrenaturais. O povo de Israel, eles viram tantos milagres, eles foram cuidados por Deus o tempo todo, mas bastava uma necessidade, bastava uma insatisfação, que eles lembravam das comidas do Egito, eles lembravam daquilo que no Egito tinha de prazer, mas uma lembrança seletiva, porque eles esqueciam que no Egito eles eram escravos, eles não tinham propósitos, eles estavam longe da promessa e da vontade perfeita de Deus para a vida deles. Que o Senhor nos abençoe, nos dando um coração confiante, dependente, nos alimentando da sua palavra todos os dias e aprendendo a descansar no Senhor. O Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós precisamos aprender a lei do descanso em Cristo, o tempo a sós com Deus, para que a gente possa caminhar em direção às suas promessas. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pelo teu maná todos os dias, que é a tua palavra que nos alimenta. Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós em detalhes, o Senhor todos os dias renova as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança. Pai, obrigado que a tua misericórdia se renova a cada manhã a misericórdia do Senhor é renovada sobre nós, ó Deus, nos chamando a confiar, a crer, a adorar o Senhor pela tua misericórdia, a receber o teu perdão, a receber, ó Deus, a renovação das forças, da esperança em ti. Obrigado pelo maná, Deus, sobrenatural, que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Que nós sejamos gratos, que nós venhamos a saborear todos os dias a tua palavra e ter prazer nela de dia e de noite, ter prazer na tua vontade e não, ó Deus, nas coisas deste mundo. Nós possamos também aprender diariamente, Deus, a descansar no Senhor, entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor, descansar em ti. Ensina-nos, Pai, a não viver escravos do ativismo, mas todos os dias encontrar este lugar de descanso no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.